No vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo extremamente importante para você que quer crescer cada vez mais na tua vida pessoal e profissional, que é comunicação. Eu vou te falar pontos para que você tenha uma comunicação eficaz. Eu separei já de início aqui duas frases, uma do Nelson Mandela e uma da Cláudia Bellucci, para que você possa ter aí uma contextualização daquilo que eu quero passar para você. Então vamos prestar atenção nessa frase do Nelson Mandela aí, ó. Se você falar com um homem numa linguagem que ele compreende, isso entra na cabeça dele. Se você falar com ele em sua própria linguagem, você atinge o coração dele. E aí a Cláudia Bellucci, ela fala o seguinte, ó: comunicação não é o que você fala, mas o que o outro compreende do que foi dito. O que é que eu quero citar para você com essas frases? Que comunicação, cara, é uma ciência maravilhosa para fazer você tocar as pessoas. Você consegue, de fato, tocar as pessoas quando você se comunica da forma que ela gosta. Quando você se comunica da forma que ela se comunica também, na linguagem dela. E comunicação não é eu chegar aqui, por exemplo, gravar um vídeo para você e falar algumas palavras sem entender se tu de fato vai compreender aquilo que eu tô falando. Não, cara. Comunicação não é só eu falar, não é só expressar a minha ideia. É de fato eu expressar a minha ideia de uma forma que você compreenda e que de alguma forma toque você e gere em você, por exemplo, uma ação positiva. Comunicação eu preciso, quando eu vou me comunicar, eu preciso me certificar e a linguagem que eu vou utilizar aqui vai ser entendida por você e para a maioria dos meus ouvintes, dos telespectadores que me assistem aqui. Então, comunicação é uma arte e você precisa aprender sobre isso. Eu quero compartilhar com você nesse vídeo alguns pontos importantes para você melhorar a sua comunicação, seja ela em casa, no seu trabalho, na sua empresa, onde quer que seja. Então, a primeira regra que é importante você ter clareza é que comunicação não é falar apenas, é ter a certeza que o outro vai entender. É isso. Comunicação é de fato confirmar que o outro entendeu. Eu gosto sempre de citar, por exemplo, quando eu vou falar para os professores de Papo Curso, quando eles vão para as aulas, né? Eu gosto de falar, cara, quero que você se comunique com os nossos alunos. Que você sinta o que ele está sentindo, que você de fato tenha empatia por eles e que você não só chegue lá e dê a sua aula, mas que se certifique que ele entendeu a mensagem que você quis passar. Tanto a mensagem de conteúdo como a mensagem de vida que você se propõe a dar. É muito importante que você tenha essa compreensão, tenha esse entendimento. Que a comunicação, se você falou algo para alguém e alguém entendeu de forma errada, a culpa não foi da pessoa, a culpa foi sua. Não gosto nem de falar da palavra culpa, porque a culpa é algo muito pesado, mas eu gosto de falar de responsabilidade. A responsabilidade de passar a comunicação e a pessoa entender é sua. Então, passa a mensagem, confirma a mensagem, pede a pessoa falar para você o que é que ela entendeu e de fato confirma se está ok, tá? Isso é muito importante. Como melhorar a sua habilidade de comunicação? Ponto crucial. Entenda a diferença de linguagem verbal e linguagem não verbal. Paulo, qual é essa diferença? O que é linguagem verbal e o que é linguagem não verbal? Presta muita atenção. Eu posso gravar esse vídeo assim, ó. Tô falando aqui sobre linguagem verbal e não verbal. Você tá me entendendo, você tá aprendendo. Porém, eu posso utilizar minha linguagem não verbal para demonstrar que de fato essa mensagem, essa ideia, você deve entender. O que é que eu tô fazendo aqui? Quando eu falo sem me expressar, apenas palavras, que eu falo apenas as palavras aqui, isso é linguagem verbal. Você tá me entendendo? Eu tô falando. Quando eu uso gesticulação, quando eu uso entonação da minha voz, eu tenho uma linguagem não verbal. A linguagem não verbal, ela é extremamente importante numa comunicação. Alguns pesquisadores dizem a seguinte formulazinha: 7% do que você fala são palavras, 38% do que você fala é tom de voz e o restante chega a ser 55% é a linguagem não verbal, como um todo, sua expressão corporal, tudo isso influencia. Então, quando você pega ali 93%, é mais linguagem não verbal e 7% palavras. Ou seja, o que importa não é o que você fala, mas como você fala, entende? Como você fala é que é percebido pelas pessoas. Você precisa aprender sobre isso se você quiser melhorar a sua comunicação dia após dia. Como melhorar a sua comunicação? Dica número 4 para você. Utilize histórias para exemplificar aquilo que você quer passar de mensagem para a pessoa. Quando eu, por exemplo, vou ministrar aula, vou ministrar uma palestra, um treinamento, ou qualquer coisa, galera, eu sempre busco pegar o ponto que eu vou falar, reflito se eu tenho alguma situação
situação que eu passei, onde eu aprendi sobre aquilo, e eu gosto muito de usar uma situação engraçada, que é o meu jeito, eu gosto de resenhar, eu gosto de brincar. Então eu pego uma situação que de certa forma tenha sido engraçada e eu vou contar uma história para ensinar aquilo que eu quero passar para o aluno. Eu aprendi dessa forma. Se você ler a Bíblia, por exemplo, quando Jesus ia falar, contar alguma coisa para alguém, ensinar alguma coisa para alguém, ele sempre usava parábolas para poder exemplificar aquilo que ele queria passar para as pessoas. E ele usava as parábolas porque ele entendia, né, que a parábola ela consegue ter interpretações por diversos tipos de pessoas, né, diversos níveis de intelecto das pessoas. Então você usar histórias, né, usar parábolas para poder exemplificar aquilo que você quer passar, a sua mensagem, é uma estratégia que funciona muito para prender a atenção das pessoas e para as pessoas de fato entender aquilo que está passando. Uma outra dica muito importante que quero passar para você sobre comunicação. Essa daqui ela vale muito para você que quer ter boa convivência com as pessoas. Evite ser uma pessoa passiva demais e evita a todo custo uma discussão, como também ser uma pessoa muito dominante numa conversa, que a todo momento você quer impor a tua ideia, a tua palavra. Então a comunicação, quando você quer de fato estabelecer uma boa comunicação entre, por exemplo, membros da equipe, entre líderes e liderados, você precisa levar em consideração vários contextos externos, para que você não seja uma pessoa que está sempre querendo sair ganhando numa situação, como também está sendo uma pessoa que sempre recebe demais peso sobre determinadas situações, né? Não ser passivo demais para não sempre alguém querer dominar sobre você, mas você ter esse equilíbrio, tá? De entender, poxa, até aqui eu posso ir, se a pessoa for chateando, eu já posso, né? Não adianta eu ficar me comunicando com alguém que está se chateando, vai gerar uma briga, uma discussão. Então você escolher os melhores momentos para você poder falar aquilo que você quer, isso é crucial, tá? Nunca vá falar uma coisa de cabeça quente ou quando a pessoa também está de cabeça quente, porque aquilo vai acabar na discussão. Seja esperto, tá? Escolher os melhores momentos para falar aquilo que você quer e de fato você compreender que aquela pessoa ali, ela vai entender. Eu quando era criança, eu lembro de uma passagem, meu pai faleceu aos 12 anos, mas teve algumas situações que eu lembro, né? Algumas situações que eu lembro do meu pai. Uma delas foi uma vez que ele estava numa fábrica, estava em construção na cidade, e um operário da fábrica chegou para ele e tipo, que foi grosseiro com ele, sabe? Ele deu uma ordem, o cara, né? Estourou com ele lá, e daí pegou o cara, saiu e tal. Aí meu pai, à noite, um certo dia, chegou e disse: Paulo, vamos ali, Paulinho. Aí eu fui com ele, né? Aí ele chegou lá no cara, na casa do cara, né? Desceu do carro, eu fiquei assim, desci com ele também, fiquei do lado dele. E aí o cara saiu de casa, ele disse: cara, é o seguinte, é porque você chegou lá, foi desobediente e tal, não sei o que. Aí o cara pegou: não, Paulo, desculpa, eu agi de cabeça quente e tal. Eu falando isso aqui pra você, me remete essa história na minha mente aqui, porque ele foi uma pessoa muito sábia naquele momento, de não discutir com uma pessoa de cabeça quente. Ele esperou o melhor momento para essa pessoa estar em tranquilidade à noite em casa. Ele foi lá e conversou com esse cara entendeu o erro, pediu desculpa. Ou seja, às vezes se você fosse falar uma coisa para pessoa de cabeça quente, ele não ia agir por ele, ia agir por impulso. Comunicação é muito disso, entendeu? Você saber se comunicar, você entender o momento das pessoas, para que você não seja dominante ao ponto de estragar uma relação, não seja também passivo ao ponto de você aceitar tudo que a pessoa impõe, tá? Então, equilíbrio é fundamental. Como melhorar a sua comunicação? Dica muito importante para você aprender a dar e receber feedbacks. Eu quero ensinar isso aqui para você porque eu acho fundamental isso, tá? Tem pessoas que, eu adoro receber elogios, mas quando recebe uma crítica, meu amigo, não aceita crítica. Por exemplo, eu quero que você, se você trabalha comigo, eu gosto que você me passe um elogio e tal, eu gosto disso, beleza. Porém, eu gosto muito mais quando você veio com um feedback de melhoria para mim. Porque eu aprendi que as pessoas de sucesso, as pessoas que querem crescer, elas precisam de pessoas ao redor, de feedbacks de melhoria. Apontem pontos ali que ela precisa evoluir, que ela precisa crescer. Então é muito importante que você esteja aberto para receber feedbacks. As pessoas, quando vierem falar coisas para você, se ela vir te dar um elogio, você fala assim: beleza, obrigado mesmo, mas o que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso evoluir? Porque assim você consegue filtrar mais os pontos de melhoria. E o que faz o teu negócio crescer não são só elogios, mas sim pontos de melhorias que você vai ajustar e consequentemente vai fazer o negócio crescer. E como que você vai dar feedbacks para as pessoas da sua equipe? Você tem que ter uma cultura de feedback na tua empresa.
empresa, né? Na teu trabalho em equipe lá, tem que ter uma cultura de feedback. Quando você for dar feedback para uma pessoa, eu quero que você utilize a seguinte estratégia do sanduíche. Como que é? Pão, o recheio é a crítica, né? Construtivo, o feedback que você vai dar, e o pão de novo é um elogio. Elogio, crítica, elogio. Então quando você vai começar a dar um feedback para alguém, você começa com a pessoa ali, ó. Fulano, tudo bom, cara? Ó, olha só, quero primeiramente parabenizar você pelo trabalho que você vem executando com muita maestria o teu trabalho. Tô curtindo muito, de fato, os resultados. Porém, aí você vem para um porém para você falar o recheio, né? Porém, o que é que eu queria ajustar contigo aqui, cara, pra gente alinhar isso, tá? Tá acontecendo isso, e muitas vezes quando tá acontecendo isso, impacta nisso, e que pode estar prejudicando o setor XYZ, e eu quero alinhar com você para essa correção, tá? Para que a partir de hoje a gente faça dessa maneira, porque eu acredito que vai ser melhor para o nosso negócio. Mas ajustando esse ponto aqui, eu quero reafirmar que o teu trabalho está sendo maravilhoso, tô curtindo bastante. E sendo bem sincero, sabe? Você faz o elogio, o ponto de melhoria, e depois o elogio de novo. A pessoa não vai ficar chateada com você e vai entender o que deve fazer. Então é essa forma que eu utilizo normalmente no meu modelo de gestão, que eu aprendi há muito tempo e que eu aplico, e certamente funciona, né? Certamente funciona, por isso que eu tô aqui recomendando para você usar também. E por último, para finalizar, como melhorar a sua comunicação e ter uma comunicação eficaz, tenha jeito de falar com as pessoas. Você já entendeu aqui nesse vídeo que 7% é o que você fala e 93% é como você fala. Então o como, ele é fundamental para você não ter inimizade com as pessoas, de fato entender o lado da outra pessoa, ser empático o suficiente para entender o lado do outro, tá? E tem pessoas que não sabem, quer falar e não quer ouvir. Às vezes você fala o que quer e escuta aquilo que você não quer. Então, de fato, entenda que você tem que ter jeito de falar com as pessoas. Sempre existe uma forma mais suave, mais tranquila de você falar com outra pessoa e ela de fato entender. A comunicação, ela não tem o intuito de agredir a outra pessoa, ela não tem o intuito de diminuir a outra pessoa, mas sim comunicar algo, uma insatisfação, um ponto que a outra pessoa precisa melhorar. Então eu quero que você utilize isso, tenha jeito de falar com as pessoas, não seja aquela pessoa, mas eu sou assim mesmo, eu sou sincero, e a pessoa nem se preocupa, né, em observar ali qual é o impacto que aquelas palavras podem gerar na outra pessoa. Então sempre pense bem antes de falar, tá bom? Seja sábio com suas palavras. Meu líder, vou ficando por aqui. Se gostou do conteúdo desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, aquele abraço, até a próxima.